Se for para falar das minhas referências na comunicação, eu preciso dividir por períodos, na verdade. E deixando muita gente de fora, é lógico, mas trazendo alguns, assim, principalmente na questão de televisão, e eu acho que os mais recentes são os multiplataformas. Mas se for pensar três de cada, então eu colocaria no grupo de apresentadores antigos, de longa data, já eu colocaria Faustão, Gugu e Silvio Santos. Porque eu acho que os três sempre tiveram a tarefa de conseguir entreter um público muito amplo. É muita gente diferente ao mesmo tempo, né? Então, o Silvio, nos anos 60, 70, ele tinha um programa de 8 horas de duração ao vivo, do meio-dia às 8 da noite. Então, ele tinha que ter uma variedade de conteúdo, trazer os artistas, tudo isso, e entreter ali ao vivo, resolver os problemas ao vivo. Acho que é uma coisa que hoje, numa emissora grande, por exemplo, é algo muito difícil de se imaginar. Um programa de 8 horas ao vivo, direto, semanal, né? Então eu acho que ele sabia fazer isso. É claro que ele vivia num tempo em que ele reinava meio que quase soberano, assim, aos domingos, trazendo um conteúdo num tempo que as pessoas não tinham muita escolha, também tem esse fator, mas eu acho que o carisma dele, a forma com que ele conseguia conduzir aquilo ali, foi algo que foi determinante e mostrou o grande comunicador que ele era e desde o tempo que ele era camelô, a maneira com que ele sabe simplificar as coisas para as pessoas, a maneira com que ele sabe criar formatos e divertir as pessoas. Ele tem realmente uma mente brilhante assim como comunicador e acho que nesse aspecto ele é uma referência importante, né? Faustão e Gugu já vem um pouco numa toada um pouco diferente, assim. Eu acho que o Gugu é um cara que ele aprendeu muito com o Silvio e desenvolveu um estilo próprio, então ele sabia também fazer isso, essa coisa das brincadeiras, dos games, ele era um cara que tinha uma linguagem muito popular, sabia levar isso para as pessoas de uma forma muito sólida e entreter com essa capacidade de parecer aquele irmão mais velho, aquele filho mais novo. Ele tinha esse carisma com as pessoas. O Faustão é uma admiração um pouco diferente pelo fato de como ele conduziu a carreira dele. O Perdidos na Noite era talvez. No Perdidos na Noite ele tinha um pouco o papel do que o Mion teve no início dos anos 2000, do que sei lá, esses humoristas de stand-up, o Fábio Porchat tem hoje, talvez, mas acho que muito diferente ainda. Acho que o Mion talvez seja uma das melhores comparações. Ele era o cara anárquico, né? Ele era o cara que falava o que pensava, o que fazia um programa em que tudo dava errado e ele usava isso justamente para fazer uma carga humorística, usava a precariedade para conseguir trazer o entretenimento. É algo que eu procuro fazer também e eu acho que funciona. Mas eu acho que ele tomou decisões na carreira dele que fizeram com que ele se tornasse um comunicador muito completo. Então, ao mesmo tempo que ele era o cara anárquico lá na Band, na Gazeta e na Record, que tinha um programa que criticava tudo e todos, o tempo todo, muito satírico, ele soube se conduzir para um comunicador um pouco mais moderado, mas sem abrir mão dessa característica principal. Então hoje ele é um grande vendedor de produtos, ele é um cara que sabe conduzir formatos, um cara que sabe conduzir uma simples entrevista, ele aprendeu depois que ele foi pro Domingão, por exemplo, a transitar nos mais variados sentidos. Ele próprio nos ensina isso em várias palestras que eu já vi dele para profissionais de comunicação, de publicidade, principalmente, que é uma área que ele gosta bastante. Ele fala isso, que você tem o supermercado do público, dos 7 aos 80 anos, e tentando entreter todo mundo num dia em que tá todo mundo endomingado, né? Então eu acho que nesse aspecto eu tenho essa grande admiração por ele por conta disso. Pelo Gugu também, por ter aprendido com o Silvio e ter desenvolvido um estilo próprio, saber botar emoção nas coisas, principalmente nesse aspecto meio game show, que é uma coisa que ele acabou passando para caras como Celso Portiolli, por exemplo. Então dá pra ver essa escada de ensinamento. E o Silvio por ser precursor, né? Por entender o público brasileiro, por vir do rádio e saber fazer isso na televisão. É difícil de fazer isso. E contemporaneamente, acho que nos últimos tempos a gente tem que avaliar a capacidade do cara ser multiplataforma, né? Então nesse aspecto as minhas referências são muito o Fábio Porchat, acho que ele deixou de ser um cara de stand-up há muito tempo. Ele é um grande apresentador, um grande entrevistador. Ele sabe fazer humor, ele sabe emocionar, ele sabe debater coisas mais sérias. Então ele é um comunicador muito completo, além de ser ator, né? Então ele vai em várias frentes. Acho que isso é muito inspirador para quem está na comunicação hoje.
Thiago Leifert, ele é meio que o comunicador, ele é o animador de auditório da nova geração, né? Ele conduz formatos, mas ele tem um estilo muito próprio. Ele traz a linguagem das redes sociais, ele leva o programa para as redes sociais. Então ele é, para mim, acho que talvez o Gugu Faustão dos nossos tempos e vai evoluir para isso mais futuramente. Acho que também tem essa questão e é dessa forma que ele me influencia. E aqui, mais regionalmente, o Luciano Potter, que é um comunicador da Rádio Gaúcha e da Rádio Atlântida, ele é um cara que me inspira também muito nesse sentido, porque ele faz programa de humor, que é o Pretinho Básico, ele entrevista no Spotify, no Potter Entrevista, ele faz também programa jornalístico na Rádio Gaúcha, ele já apresentou o programa jovem na TV, que era o Patrola na RBS TV, ali em 2010, 11 mais ou menos, e ele fala de esporte, eu vejo ele transitando em todas as áreas, sendo ele mesmo, mas se adequando ao local. Então, ele também me inspira nesse sentido porque eu vejo o quanto caiu por terra aquela coisa de que o comunicador ele tem que ser uma coisa. Ou ele é só sério, ou ele é só engraçado, ou ele é... E eu quero ser esse cara multiplataforma também. Então eu tento me inspirar nesses caras, extrair o melhor de cada um e de tantos outros, né? Mas esses que eu citei aqui são exemplos de pessoas que realmente me inspiram nesse aspecto e me trazem boas referências do que é ser um bom comunicador. Acho que são grandes caras e outras tantas profissionais também que a gente acaba não citando aqui, mas que são pessoas que inspiram a gente a ser um bom comunicador e a querer buscar esse padrão de excelência que eles colocaram no mercado audiovisual brasileiro.